Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, igreja, amém? É uma alegria aqui estar. Hoje foi bem quente o dia. Eu ainda estava em cima da igreja aqui arrumando o telhado. Jesus da glória. Estava demais. Mas queremos voltar ao nosso estudo desta quarta-feira. Estamos trabalhando a mensagem, coisas que provocam a ira de Deus. Às vezes a gente não tem nem ideia daquilo que provoca a ira de Deus, mas são muitas coisas. E escolhi aqui, tem muitos mais, 13 textos, as quais fala da ira de Deus. Nós já trabalhamos em 5 mensagens, 6 tópicos. Vocês lembram quais são? Vamos relembrar. Teimosia provoca a ira de Deus. A idolatria provoca a ira de Deus. A murmuração provoca a ira de Deus. A soberba provoca a ira de Deus. A vontade própria provoca a ira de Deus. O adultério, a fornicação provoca a ira de Deus. E vamos para o 7º, que convido os irmãos a estarem comigo lendo o texto de Números, capítulo 32, versículo 10. Números 32, 10. Deixei separadinho aqui, já estou meio ceguinho. Quero fazer uma oração enquanto os irmãos procuram. Querido Deus, neste momento, ó Pai, eu peço a sua graça, a sua unção. Fala comigo, fala com a tua igreja. Ajude-me, Senhor, a ordenar e explicar, explanar o texto e o contexto, ó Pai, de forma fiel, de forma compreensível à tua igreja, ó Pai. E que esta palavra faça bem para nós, em nome de Jesus. Amém. O que nos diz Números 32, 10? Novamente, aqui fala a palavra de Deus. Então, a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e ele jurou. Queridos, o que aconteceu aqui? Para que novamente, e não só aqui, se você ver no capítulo 32, versículo 14, ele diz: eis que uma multidão de homens pecadores nos levantastes em lugar de nossos pais, mas para ainda mais acrescentar o furor da ira do Senhor contra Israel. Vamos falar do contexto, para a gente entender o que está falando aqui. Israel vinha ganhando batalhas, e já nós passamos nos tópicos passados a questão de Balaão e Baraque. Nós passamos nos tópicos passados a questão até da morte do próprio Balaão, quando o Israel invadiu a nação dos midianitas. Agora, Israel, ele está avançando, e o capítulo 32, ele começa com um pedido de 2 tribos, ou das pessoas, a Moisés e aqui aos sacerdotes. Que pedido é esse? Vamos ler o texto. A palavra do Senhor em Números 32 diz: os filhos de Rubens e os filhos de Gade. Mas na frente nós vamos ver que a meia tribo de Manassés também está nesse contexto. Tinham muito gado, em grande multidão, e viram a terra de Jazer, terra de Gileade, e eis que o lugar era de gado. Amados, às vezes nós
viemos numa empreitada com o sonho de conquistar, e estamos numa equipe, que ali eram 12 tribos, as quais eles estavam trabalhando para conseguir uma nova nação, para conseguir uma nova terra. Mas de repente, chega Rubens, chega Gade, aqui e fala: olha, Moisés, está vendo a terra que nós acabamos de conquistar aqui antes do Jordão? Ela é terra de gado, a gente tem muito gado, e a gente é fazendeiro. Então, não nos deixe passar o Jordão, dá essa terra para nós. E foi o pedido, versículo 2: e foram os filhos de Gade falar a Moisés, aos sacerdotes e aos maiorais da congregação. Versículo 4: a terra que o Senhor feriu diante de nós, tinham acabado de conquistar, da congregação de Israel, é terra de gado, e os teus servos têm gado. E versículo 5: se disseram mais, se achamos graça aos teus olhos, desce essa terra aos teus servos em possessão, e não nos faça passar o Jordão. Amados, Moisés era um líder, guiado por Deus, e sabia o poder de uma rebeldia, o poder de alguém que se revolta ou tem resistência à autoridade, ao poder constituído. E aqui eu fui ver rebelião. Rebeldia, rebelião, rebelde. Tem rebelião, é um pouquinho diferente. A qualidade do rebelde é um ato de lutar contra alguém ou alguma coisa usando a força de argumento, desobediência. Quer dizer, eles usaram o argumento que eles tinham gado e aquela terra era de gado e que eles já queriam ficar por ali. Mas Moisés, ele sabia o propósito do Senhor. E versículo 6 diz: Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Rubens: irão vossos irmãos a peleja e ficareis aqui? Foi uma pergunta. Por quê? Se desencorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passe a terra que o Senhor lhe deu. E aí, eu imagino que esta situação, Moisés voltou lá atrás, o texto diz isso. Moisés voltou lá atrás, que já havia acontecido algo parecido. Assim, versículo 8: fizeram vossos pais, quando vos mandei a Cades Barneia para ver a terra. E chegando eles ao vale de Ecol, vendo a terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viesse a terra que o Senhor havia lhe dado. Amados, muitas vezes nós vamos caminhando até quando nos achamos que é conveniente. De repente fala: ó, aqui tá bom. Só que Deus, ele tem uma caminhada para o povo aqui, ele deu para a equipe dos 12, das 12 tribos. E lá atrás, quando Deus fala: ó, manda homens conhecer a terra, Moisés não chamou qualquer homem. Moisés chamou um representante de cada tribo, e esse representante era um maioral, era um príncipe dessa tribo, não era qualquer pessoa. E eles foram à terra e realmente constataram que a terra mana leite e mel, que lá o negócio era tremendo. Mas olha o que é
desobediência. O que a rebeldia faz? Eles se rebelaram contra o Senhor também usando argumentos. E quais foram os argumentos aos quais 10 de 12, 80%, mais de 80%, mais 80% ali, 10 de 12 falaram: olha, ali tem gigante, a gente é como um gafanhoto, a gente não vai vencer aquele povo nunca, é melhor a gente desistir disso. Queridos, uma das coisas que Deus pede para nós, e que é fé, e é acreditar naquilo que Ele fala, mesmo que pareça impossível. E todos aqueles que de alguma forma acreditam e de alguma forma contribuem para o avanço da obra de Deus, Deus exalta. E todos aqueles que de alguma forma empecilham contra Deus ou contra os planos e projetos de Deus, a ira do Senhor se acende. E naquela ocasião, quem pagou o preço? Todos. Qual foi a sentença do Senhor naquela ocasião? Esta geração não vai ver a terra. Essa geração vai morrer no deserto. Só que não quer dizer que vai morrer amanhã. Uma geração, na época, era em torno de 40 anos. E aqueles homens que foram ver a terra já tinham pelo menos 20 anos, de 20 anos assim. Então, era o tempo normal de vida. 60, 70 anos depois, como Deus diz, é cansaço e enfado. Mas, amados, isso é quando nós atrapalhamos o propósito do Senhor. Mas quando a gente ajuda o propósito do Senhor, aqui agora, a maioria das pessoas que foram pedir essa terra, era a segunda geração, provavelmente tinham 20 e poucos anos, há 30 anos. Os únicos 3 que eram mais velhos que aqui estão e é mencionado eram Moisés, Josué e Caleb, que foram as pessoas que continuaram no propósito do Senhor, estavam ali para entrar na terra e não entrar na terra de qualquer maneira, porque Josué, mesmo com 80 anos, Caleb, se eu não me engano, mesmo com 80 anos, ele tinha um sonho de conquistar um lugar numa montanha, e ele falou: olha só, eu com 80 anos ainda vou lá lutar, e subiu lá, lutou, conquistou e ainda viveu um monte de tempo ainda ali. Olha como é bom a obediência, como é bom a gente falar e trabalhar para que o propósito de Deus se complete. A gente vai viver muito. Queridos, uma das coisas que aqui Moisés ele vê, e depois ele relata, vamos lá, versículo 11: os homens que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó. Por quê? Olha aqui, não perseveraram em seguir-me. Amados, não quer dizer que eles foram para o inferno, não quer dizer que eles não foram salvos, não quer dizer nada disso, mas quer dizer que eles perderam um privilégio maravilhoso. Se Deus pode manter as sandálias por 40 anos, as roupas, eu vou para a chácara. Você sabia que eu uso roupa aqui, e a roupa às vezes fica 2, 3 anos eu usando. Eu vou para a chácara, carpir no sol, o sol, dentro de 1, 2 meses, minha camisa se desmancha. E lá não desmancha.
achava. Então quer dizer, amados, se saiu 3 milhões de pessoas do Egito, ia chegar muita gente naquela terra, ia ser até mais fácil de conquistar, e teriam conquistado antes. Mas o povo tem a tendência em ser mole. E aqui ele continua no 12: exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Nun, pois perseveraram em seguir ao Senhor. Versículo 14: eis que vós, uma multidão de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais. Novamente aqui, Moisés está falando, é isso mesmo que vocês querem? Para ainda mais acrescentar o furor da ira do Senhor contra Israel. Versículo 15. Moisés ali, ele decreta, queridos, Deus tem critérios. E aqui, se deixardes de segui-lo, também ele os deixará de novo no deserto, e destruirei todo este povo. Aí, olha só como é bom a gente refletir as coisas. Eu imagino que aqueles homens refletiram e conheciam a história. E o versículo 16 mostra isso. Então chegaram e disseram: olha, vamos fazer o seguinte, vamos edificar currais aqui para o nosso gado e cidades para nossas crianças. Nós, porém, nos armaremos, apressando-nos diante de Israel, até que os levemos aos seus lugares. Ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossa casa até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Versículo 19: porque não herdaremos com eles da além do Jordão, nem mais adiante, porque já teremos a nossa herança daquém do Jordão do Oriente. Aqui a figura mudou. Mas nós podemos usar argumentos para o mal e argumentos compatíveis que fará-nos conseguir aquilo que queremos, não destoando do projeto de Deus nas nossas vidas. A gente continua a ler o texto. Então Moisés disse: se fizerdes isso, se vos armardes a guerra perante o Senhor. Versículo 21: e cada um de vós armado passará o Jordão, até que haja lançados os inimigos diante deles, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, então voltareis, e depois ficareis desocupados perante o Senhor e perante Israel, e esta terra vos será por possessão perante o Senhor. Só que aqui também tem o reverso, versículo 23. Se não fizeres assim, se vocês me acompanharem mais um pouquinho e falar: não, tá bom, vou voltar. Eis que pecastes contra o Senhor, porém sentireis o vosso pecado quando vos achar. Edificai as cidades para vossas crianças e os currais para as vossas ovelhas, e faça o que saiu da sua boca. Versículo 25: então falaram os filhos de Gad a Rubens e a Moisés como a ordem do Senhor, e assim farão os seus servos. E aí eles edificaram, amados, a
cidades, o povo esperou um pouco e ele foi junto com o povo. E eu gostaria de falar, já passar um pouco para frente, versículo 31. Responderam os filhos de Gad e os filhos de Rubens: o que o Senhor falou aos teus servos faremos. Nós passaremos armados perante o Senhor a terra de Canaã e teremos aí em possessão da nossa herança daqui do Jordão, antes do Jordão. E a promessa foi cumprida por Moisés, versículo 33. Assim deu Moisés aos filhos de Gad, aos filhos de Rubens, e também aí incluiu a meia tribo de Manassés, filhos de José, o reino de Sião, rei dos amorreus, reis de Og, reis de Bazã, terra com suas cidades, seus reinos e cidades. Amados, nós podemos conseguir e atuar bem diante do Senhor. Queridos, Deus ele quer uma igreja que não lute um contra os outros. Uma igreja que ninguém fique sabotando. Não, para mim deu até aqui, daqui para frente eu não vou. Uma igreja que trabalhe em prol do reino do Senhor. Embora ele já tenha conseguido vitórias, não vamos ficar e deixar o propósito de Deus. Nós podemos concluir o propósito de Deus e ainda viver o melhor do Senhor nesta terra, usufruir exatamente o desejo do nosso coração, aquilo que é melhor para nós. Mas existe uma obrigação, e essa obrigação, amados, nós estar engajados no projeto e na equipe de Deus e estar ajudando. Eu tenho visto que quando todos trabalham e todos fazem a sua parte, ali a fortaleza, ali a resistência a ataques, ali há vitórias. Até porque nós sabemos que Deus não gosta de desistentes, Deus não gosta de covardes, Deus não gosta de mentiroso, Deus não gosta os que falam meias palavras. Para Deus é uma coisa ou outra, ou é sim, sim, ou não, não. E ainda ele fala mais: o que passar disso é procedência de quem? Do maligno. Que nós estejamos inteirados da vontade do Senhor. Amém? Domingo, agora eu vou falar rebeldia e depois rebelião. São duas coisas. Eu vou completar com outra situação, algo que também é parecido com esse, para a gente entender um pouco mais. Deus dá duas causas aqui juntinhas que atrai a ira dele. Amados, o nosso tempo já se está indo. Eu quero dar os avisos. Escola Bíblica Dominical, voltaremos domingo de manhã. O tempo está bom. E 9 horas. Culto, louvor e adoração às 18 horas, às 6 horas da tarde. Estou aqui a partir das 5h30. Amados, vamos convidar pessoas. Estamos caminhando para o final do ano. Mais uma semaninha aí, nós já estaremos em dezembro. Quem diria, né? Como voou esse ano? Mas, queridos, eu sempre falo que mês de dezembro é um mês de reflexão. É um mês para a gente analisar o ano que se passou e fazer projetos novos para o ano que vem. Se tomamos decisões erradas, se não for um ano tão produtivo, a gente, no mês de dezembro, a gente tem que conseguir trabalhar na nossa mente
e colocar diante de Deus e fazer projetos novos. Começar de forma diferente, com mente diferente. O próximo ano, para ser vitorioso, né? Deus quer nos levar em vitória. E também ore. Amados, a oração pela igreja, estamos vivendo dias de esfriamento espiritual. Que possamos estar orando para que as pessoas se avivem, sejam avivadas. Mas também hoje é dia de culto de campanha. Nós temos a oração para os sonhos. Vamos estar nos colocando de pé. Se você ainda tem um sonho que ainda não concretizou, ainda tem um tempo, amados. Deus pode ouvir ainda neste ano. Coloque diante do Senhor, coloque com fé, crendo que Ele vai responder e que Ele tem todo o poder de fazer aquilo que precisamos. E certamente a vitória virá. Aí depois você vem aqui e testifique, porque Deus também ama a quem é agradecido. Querido Deus, neste momento, ó Pai, minhas mãos aqui estão levantadas. O Senhor sabe que também tenho sonhos, pedidos, ó Pai, de coisas que estão além da minha, ó Pai, do meu alcance, mas não estão além do seu. Ó Senhor, o Senhor pode todas as coisas e eu creio isso. Ser favorável a mim, ser favorável à tua igreja, ser favorável a todos aqueles que assistirão esta mensagem, esta palavra, todos aqueles que conseguiram chegar até este momento, o momento da oração, ó Pai, perseveraram e, Senhor, faz a obra. Eu sei que o Senhor não vai fazer a obra só aqui e agora, mas a bênção do Senhor é atemporal, não tem tempo, ó Pai. O Senhor pode ainda muito depois e em um lugar distante fazer com que a teofania, o poder desta palavra haja na vida de qualquer pessoa e que a bênção seja impetrada. Não para a glória ou louvor nosso, mas para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia, glória a Deus, amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça redentora e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações, intercessões do Espírito Santo de Deus esteja sobre a minha e a sua vida hoje e para todos sempre. Amém. Muito obrigado.